Oi, eu sou a pastora Lila e hoje eu quero te contar uma história da minha vida, uma parte dela. Hoje eu quero falar de um cara incrível, um cara cheio de amor pela vida, com muita vontade, desejo de viver. Acredito que eu já presenciei o que mais queria viver. Eu tinha uma vontade muito grande. E esse cara foi o que me ensinou muita coisa, eu devo muito a ele, muita coisa que aprendi no decorrer da minha vida. Esse cara é o meu filho, meu primogênito, Shasta. Vou dar uma pincelada na história de vida dele para você entender quem foi o Shaston. O Shaston, meu primogênito, nasceu uma criança saudável, até 1 ano de idade, criança normal. Com 1 ano, ele começou a aparecer uma infecção urinária e ali começou uma saga hospitalar com meu filho. Passei 3 meses da primeira vez no hospital, logo em seguida veio as primeiras cirurgias e logo em seguida veio as próximas. Com 1 ano e 7 meses de idade, devido à medicação e uma cirurgia que ele tinha feito recente e teve que ser administrado nele um antibiótico muito forte, e eu tinha consciência disso, que tanto que eu assinei um papel para ele poder tomar essa medicação, né? E ele ficou surdo, porque um antibiótico muito forte pode causar cegueira, pode causar um monte de problema numa pessoa. E o da vez era o Chasto, ele ficou surdo. Uma pessoa que fica surda, automaticamente ele fica mudo. Aí eles falam surdo e mudo. Não, é só surdo. Ele só era surdo, ele não ouvia. Mas como ele não ouvia para aprender a falar, ele falava na linguagem de sinais. Ele só tinha 1 ano e 7 meses. Ali começou a nossa história, a minha e a do Shaston. E foi entre idas e vindas ao hospital, idas e vindas, cirurgias com mais cirurgias, uma atrás da outra. Eu falo que era coloca a bexiga para fora, depois coloca para dentro. E aí diálise peritoneal, porque a infecção subiu para os rins, atrofiou os rins dele, ele começou pela diálise peritoneal. E ele começou a diálise peritoneal com 1 ano e pouquinho. E nós fomos seguindo ali a vida do Chasto. Só que num determinado tempo, o Chasto tinha por volta de 4 para 5 anos. O doutor Antônio Presa, na época, ele era secretário de saúde do estado do Mato Grosso, ele era médico cirurgião pediatra. Ele deu uma notícia para mim, para o Antônio. Ele disse, o Chaston, porque nós fizemos uma pergunta para ele assim, se nós trabalhar muito, vender tudo que tem, pegar, sair para fora, para outro país, buscar recurso, né, para cura, existe essa possibilidade? Aí ele sentou e de frente ali com a gente e disse, olha, o Shasta é um menino diferente. O Shasta, ele nasceu com obstrução no canal do ureter e demorou muito para descobrir. E a infecção que causou infecção na urina, da infecção da urina subiu para os rins e ele perdeu os rins. E depois disso veio outras doenças, começou a ter outras doenças. Então, eu vou ser sincero, ele tem descalcificação óssea, entre outros, e foi falando e explicando, e disse, ele não tem estrutura, nem cresceria por causa da questão do hormônio, de que ele tinha a tireoide, problema na tireoide também. Devido a isso, nem o crescimento dele, ele vai crescer direito. Então, ele não vai ter estrutura. Então, o Chasso, se ele viver muito, ele vai viver até 9 anos de idade. Então eu comecei a viver com o Shaston como se fosse, todo dia era o último. Todo dia era o último. E eu aprendi uma lição, a primeira lição que eu aprendi. Para nós, seres humanos, ser vivente, todo dia é o último. Todo dia é o último. Porque você não sabe qual é o seu dia e qual é a sua hora. E eu comecei ali a viver todos os dias com meu filho como se fosse o último. Mas lutando pela vida dele, lutando pela saúde. Coloquei ele na escola, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever em linguagem de sinais. Consegui, em Cuiabá, na época, ele tinha uma escola que dava esse suporte. Na época era muito pouco, mas ele já conseguiu. E ele continuava. Quando não estava no hospital, internado, ele ia para a escola. E seguimos essa saga de vida aí com o Shasta, foi seguindo. Com 12 anos,
O sonho dele era andar de cavalo. Meu pai, por ser o primeiro neto, meu pai arrumou uma égua de um amigo dele lá e o Chasto montou essa égua. Foi a maior alegria do mundo. Só que logo em seguida guardamos a égua e quando descuidamos, ele foi até a égua e montou essa égua junto com o primo. Então ele, sem proteção nenhuma, montou nessa égua e caiu e não tinha nenhum adulto por perto na hora. Ele quebrou o fêmur, a perna direita. E aí começou uma saga. Ele passou 3 meses, devido aos problemas de ossos que ele tinha, descalcificação. Passou 3 meses engessado, totalmente imobilizado, com 12 anos. E com 12 anos, essa perna dele parou de crescer. Essa perna que ele quebrou parou de crescer, só que a esquerda continuou crescendo. Aí, eles têm até um nome para essa doença, eu não sei te dizer aqui de cabeça, mas a perna dele continuou crescendo. E ele foi tendo problema na estrutura óssea dele também. Foi ficando aleijado, deficiente de uma perna. E não bastasse já todos os problemas que ele tinha, né? Ele já começou a ter mais uma limitação. Mas mesmo assim, continuou para a escola, para a clínica, fazer hemodiálise. Ele começou a fazer hemodiálise com 9 anos, antes um pouco, e na máquina de hemodiálise. E ele deu sequência na vida dele. Aos 14 anos de idade, um belo dia, o Chasto teve uma parada cardiorrespiratória. E nessa parada cardiorrespiratória, ele foi induzido um coma. E os médicos chamou eu e o Antônio e disse, infelizmente, ele vai ter os 3 dias na máquina. E se você tiver família, pode chamar, tomar providência, dar urna, terreno, tudo, porque seu filho não volta mais porque ele teve uma falta de oxigenação no cérebro, devido à parada cardiorrespiratória. Claro que a primeiro momento ninguém aceita, né? Principalmente, eu disse, não é o dia, não é a hora. E eu tinha umas promessas de Deus na minha vida que não tinha se cumprido ainda junto com o Chasto. E eu acreditava que tinha que se cumprir essas promessas. E eram promessas de cura e libertação. E até esse momento eu ainda acreditava que Deus podia restaurar o rim dele, restaurar a perna, restaurar tudo. Eu acreditava, eu tinha fé nisso. Só que eu não sabia que um futuro eu ia pensar muito diferente do que eu pensava naquela época. E não era o dia que o Chasto tinha que mudar de endereço. Na quarta-feira, isso aconteceu no domingo à noite, na quarta-feira que ele seria desligado, o Chasto se levantou do coma, tirou tudo, a traquetomia, né? Tirou, arrancou tudo e pediu comida, disse que estava com muita fome. E voltou com as doenças anteriores todas, mas com o cérebro normal, tranquilo. E estava com fome como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido com ele. E passou o tempo, foi para casa. Nesse tempo eu sofri bastante, porque, se querendo ou não, eu sofri um velório antecipado dentro da minha casa. E passei por um processo, que não veio o caso agora, posso contar em outro momento. E passou assim em questão de 6 meses depois. Tinha uma testemunha do meu lado, uma cunhada minha. Ela estava do meu lado e o Chaston chegou e me disse, em linguagem de sinais, que se eu me lembrava de o dia que ele morreu. Aí eu ainda fiz de desentendida, disse que sim, abreviando. Ele disse para mim, pois naquele dia que eu fui, aconteceu algo. Eu estava num lugar onde era muito bom, não sentia dores, lá eu ouvia, lá eu falava. Era um lugar muito bom, onde eu comia, eu me alimentava. Só que quando eu estava lá, uma pessoa me levou e me mostrou você, mãe. E você estava deitado numa cama, chorando, e tinha um bebê do lado. E esse bebê chorava, precisava de ser amamentado, precisava de tomar banho, e você não se levantava. E essa pessoa falou para mim que eu tinha que voltar para cuidar, para falar com você. Naquele primeiro momento eu fiquei assim, como acreditar nisso, né? Não acreditei, não acreditei no que ele falou. Ainda brinquei com ele e disse, capaz, tu vai morrer velhinho. Aí ele olhou para mim e sorriu. Ele tinha um sorriso muito bonito. Ele sorriu e disse para mim, não, eu vou morrer muito jovem, eu vou.
Aí eu olhei para ele e falei assim, não, vai eu e o papai primeiro, depois você vai, que é a lei da vida. Aí ele disse para mim, não, eu vou primeiro. Eu só voltei para te dizer que, para você ficar tranquila. A partir daquilo ali começou um processo na minha vida, um processo. O Chasto teve várias intervenções cirúrgicas, sofreu bastante. Eu posso te falar que eu vi meu filho sendo carneado vivo. E se você precisar, querer ver, querer provas, eu tenho as fotos com pernas com cirurgias abertas, sem cicatrizar, você vê os nervos da perna, o meu filho estourar fístula, e ele tinha convulsões quase todos os dias, desde os 9 anos. E assim, quando eu acredito que todos nós temos um tempo determinado por Deus. A Bíblia também é bem clara em relação a isso. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Então, há tempo para todas as coisas. E eu acreditava nisso. Só que o sentimento de mãe sempre acredita que não vai acontecer. E por mais que meu filho tivesse uma doença que em fase terminal e vivesse com muitas limitações, ele tinha uma alegria tão grande de viver que eu não acreditava que ele iria e eu ia ficar. E quando foi no ano de 2019, ele começou a ele desenvolveu bipolaridade afetiva. Então ficou um pouco mais difícil de lidar com ele, porque ele desenvolveu um amor muito louco por mim e pelo pai dele, pelo Antônio. E aí ele tomava mais o nosso tempo, nós tínhamos que ter mais dedicação com ele. E era bastante desgastante, tanto para nós quanto para ele. E se você perguntasse para mim quem sofria mais, eu vou falar ele. Porque eu poderia sofrer como mãe, assim, emocionalmente, o emocional de mãe. Mas a dor física e a emocional junto, quem sentia era ele. Então, com 28 para 29 anos, ele começou a ser bipolar afetivo. E a gente começou a ter um cuidado maior. Então, um pouco, assim, no final de 2019, eu comecei a sentir que tinha algo no ar estranho acontecendo. A Lila, que coisa estranha é essa? Eu comecei a olhar para o meu filho e alguma coisa falava para mim assim, começa a se cuidar. Não cuidar só dele. Começa a cuidar de ti. E eu comecei a olhar o Shasta dessa forma. E comecei a ter um cuidado maior comigo. Bem maior comigo. Então, às vezes acontece, eu falo assim, que às vezes acontece uma coisa ruim, porque vai acontecer uma coisa boa. Você tem que, sempre de uma coisa ruim, você tem que tirar um lado bom da história. E quando foi no ano de 2020, no início do ano de 2020, o Chasto sofreu uma queda. Ele teve uma crise de convulsão dentro do banheiro e sofreu uma queda. E nessa queda, incrível que pareça, ele quebrou a perna que não tinha problema. Ele quebrou justo a que não tinha problema. E aí, não tinha como andar. Ele foi para a cadeira de roda. Fez uma cirurgia. E logo depois da cirurgia, eu fui fazer uns exames de rotina de mim. Por que eu vou falar essa parte para ti? Para você entender que Deus, às vezes, prepara você de formas diferentes. Cada pessoa, ele cuida de uma forma diferente. É como o pai e a mãe. Cada filho é de um jeito. Eu digo que eu tenho 8 filhos biológicos. E desses filhos biológicos, cada um é de um jeito. Cada um é como se fossem os dedos da mão. Cada um de uma forma. Então, Deus começou a me preparar de uma forma muito especial. Nos exames de rotina, eu fiz e descobri que eu estava com nódulos no seio, 5 nódulos, e com células cancerígenas no útero. Naquele primeiro momento, eu entrei num desespero, porque estava sozinha, no médico. Primeiro impacto, eu prezo muito pela vida, eu já disse logo em seguida, eu quero viver muito, então vamos lá, tira tudo aqui, tira tudo, eu fico sem, o importante é eu ficar viva. O importante é eu estar viva, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, cuidar do Shasta, que precisa muito de mim. Porque ele era totalmente dependente de mim e do pai dele.
da família, que a família me ajudou muito, não posso esquecer isso. Principalmente os irmãos também ajudou eu muito, principalmente na fase final do Shaston. E quando eu descobri isso, eu entrei em desespero. E nesse desespero eu fui para casa. Quando eu sentei e comecei a raciocinar, a pensar, eu não comecei a pensar só no lado pessoal, comecei a pensar espiritualmente falando também. E lembrei que há um tempo determinado para todas as coisas. Independente se eu quisesse viver ou deixar de viver, se fosse o meu dia, ia ser ele, acabou. Então eu aceitei aquilo de boa. E assim, por incrível que pareça, eu tive que fazer uma viagem pela empresa. Eu precisava de ir nessa viagem, não tive como dar andamento no tratamento. E em 2020, em março de 2020, entrei num cruzeiro. Eu desembarquei no dia 10 de março do cruzeiro de 2020, foi quando iniciou a pandemia. Tudo se fechou. Isolamento total, né? Todo mundo em casa. E começou o desespero, porque eu não poderia dar andamento no meu tratamento. Começou o desespero, eu não podia fazer os exames, não podia fazer nada, porque ele estava atendendo só emergência, muito Covid, muita morte. E eu tinha que ter um cuidado maior também com meu filho, com o Chasto, devido a ele já ser paciente em fase terminal. Eu ter que ter um cuidado maior, porque se ele pegasse Covid, ele não aguentaria a pancada de um Covid. Então, todas essas preocupações entrou no meu coração no mês de março de 2020. Eu comecei ali uma trajetória que eu não sabia, mas era uma preparação para uma despedida da carne. Eu não sabia, mas Deus sabia. No mês de maio eu não tinha conseguido fazer meus exames ainda. O Shasta já tinha passado por outra cirurgia no meio da pandemia da perna, que tinha se abriu total e não cicatrizava. Ele teve que fazer novamente, que foi a última cirurgia que ele fez. Ele fez a cirurgia e eu tive na clínica de hemodiálise, que ele fazia hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas por dia. Ele viveu a vida toda através de máquina. Na máquina de hemodiálise, dos 9 até os 29 anos. Foram 20 anos de máquina. E eu na clínica, junto com ele, eu comecei a chorar numa conversa com o médico. Por questão de comportamento dele, por causa da bipolaridade. Ele estava dando trabalho na clínica. E o médico não entendeu por que eu estava chorando. Aí eu disse, eu tô chorando porque eu vou morrer e eu vou deixar o Shaston. Aí ele falou, como assim? Eu falei, eu fui diagnosticada assim e contei a história. O médico olhou pra minha cara com assim, mas foi muito franco. Tinha umas 5 pessoas na sala, ele olhou pra mim e disse assim, mas você sabe quem vai morrer primeiro? É você ou é o Shaston? Fez uma pergunta pra mim. E qual é o seu maior medo? Aí, porque todo mundo vai morrer. Aí eu disse pra ele, o meu maior medo é que o meu filho sinta dor. Ele sentiu dor uma vida inteira. Eu queria que o final da vida dele ele não sentisse dor. E eu sei que um câncer também, como no meu caso, um câncer terminal, a pessoa sofre muito. Eu também não gostaria de sentir dor. Ele falou, mas você não me respondeu a pergunta, quem morre primeiro? Eu disse, Deus vai levar primeiro o Shaston. Aí eu, sem sentir, eu falei isso. Ali começou, fui para casa, esqueci essa consulta. Mês de maio de 2020, eu simplesmente esqueci. Junho eu consegui fazer os exames, julho eu tive todos os resultados. Incrível que pareça, eu digo que Deus, as coisas acontecem, a gente não sabe o porquê. Fiz 4 biópsias do útero, em junho não deu nada de 2020, já tinha um diagnóstico e o diagnóstico foi zerado, eu não tinha nada no meu útero. O diagnóstico dos 5 nódulos que eu tinha no seio, eles continuavam lá. Mas o diagnóstico era que eram nódulos benignos, não era maligno como no primeiro diagnóstico. E eu marquei uma cirurgia para fazer a retirada desses nódulos em setembro. Eu retirei os nódulos. Incrível, o Shaston, mesmo com suas limitações na cadeira de roda, me levava chá, comida na cama, cuidava de mim como eu cuidava dele. E quando foi no finalzinho de setembro, minha mãe foi visitar eu, assim, do nada, coisas que não acontecem. Saiu do Mato Grosso e foi em Florianópolis ficar uns dias na minha casa.
E coincidiu que foi os últimos dias finais do meu filho. Era uma despedida e a gente não sabia. E um belo dia, eu acordei por volta de 10 da manhã, descendo a escada bem angustiada. Estava na mesa, logo no pé da escada, meu esposo e minha mãe. Eu disse para os dois, tive um sonho. E nesse sonho o João subia, o João era meu filho. Nesse sonho o João subia a escada e me dizia, mãe, o Chasto morreu. E botava as duas mãos na cabeça. Eu desci e falei assim, o Chasto vai morrer. E aí a minha mãe disse, sim, todos nós vamos. E se ele morrer vai ser uma obra, né, que ele vai descansar. Eu disse, sim, mãe, mas não vai demorar, vai ser rápido. Eu falei assim, aí a mãe só glorificou a Deus, minha mãe. E meu esposo também. E ali começou uma preparação de questões de semanas. Eu posso te garantir que foi assim, 3 últimas semanas que antecedeu a morte do meu filho, né, a separação da carne, que foram os avisos, muitos avisos. E era o Espírito Santo cuidando de mim, porque eu precisava continuar sendo o esteio da minha casa. Porque por mais que o Antônio seja o provedor, o pai, o avô, o bisavô, ele precisa desse apoio da esposa, que está ali junto com ele, né, cuidando com sabedoria da sua casa. E Deus começou a cuidar de mim. E eu sabia que estava próximo, muito próximo. Um belo final de semana, numa sexta-feira, foi o último final de semana juntos. Passamos sexta, sábado, curtimos bastante, como nunca havia vivido um final de semana tão intenso, principalmente entre eu, o Antônio e o Chasto. Nós era 3 ali, nesses últimos 3 dias. E nesses últimos 3 dias comemos, bebemos, se divertimos, dançamos, brincamos. Quando chegou no sábado pro domingo, no domingo ele acordou. Eu acordei tarde no domingo, não tinha nenhum filho em casa, só ele, eu e o Antônio. Eu acordei um pouco tarde, ele olhou para mim e disse que tinha feito o meu café. Até hoje eu sinto o cheiro de café e ele cuidava desse detalhe da minha vida. É um detalhe muito bonito da minha história com ele. Ele aprendeu a coar café com 10 anos e durante o decorrer da vida dele, morreu com quase 30 anos, ele sempre coava o meu café de manhã. Hoje quem coa é o pastor Antônio. E ele disse para mim, coei o teu café. Eu peguei o café, tomei, sentei, perguntei se ele queria alguma coisa, ele disse que não, que ele estava tonto e ia ficar no sofá. E devido a ele ter convulsões, né, e ele ter esbanjado aquele dia bastante com comida, beber, ele não urinava, né, há mais de 20 anos, não fazia xixi, então estava tudo parado no corpo ali, ele extravagou aquele final de semana. E ele olhou para mim e disse, não, vou ficar no sofá. Passou no final da tarde do domingo, eu perguntei se ele queria uma refeição, que eu tinha comprado comida, e ele olhou para mim e disse que não. Quando eu comecei a comer, eu sempre digo que eu sou uma mãe muito assim. Você quer comer, você come o que tem. Você não vai escolher o que tem. Você imagina uma família que tem tanto filho igual a minha, os filhos escolheu o que vai comer. Não existe isso aqui em casa. Faz o arroz, o feijão, todo mundo come da mesma comida. E se querer comer de outra, eu falo assim, não senhor, vai comer dessa porque todo mundo tá comendo, você não é melhor do que ninguém. Sempre tem todos iguais, independente se um tinha problema, outro não tinha. Todos pra mim eram iguais. E esse dia, por incrível que pareça, eu tava comendo, ele olhou pra mim e disse, eu quero comer. Eu falei, tá, vou te servir. Ele disse, não, eu não quero essa comida. Ele olhou para mim e disse, quero que tu faz uma refeição, repolho, uma salada de repolho, um bife e um arroz. Finalizando. Sem questionar, eu fiz a refeição. Botei na mesa, ele disse que não sentaria na mesa porque estava com medo de cair. Eu coloquei no colo, ele comeu ali a refeição. Essa foi a última refeição do meu filho. Eu olhei para ele e disse, vamos dormir, amanhã você tem hemodiálise, 5 da manhã. Vamos descansar? Ele olhou para mim e disse, não vou fazer mais hemodiálise.
Aí eu, como sempre, a convivência com o bipolar, a gente finge de mais doida. Vou fingir de doidinha aqui com ele, né? Mãe, olhei pra ele e falei, tá, eu sei que você não precisa de fazer hemodiálise, mas o porquê que você não precisa? Pode me falar? Ele disse, meus rins estão bons. Aí eu tô indo no banheiro. Aí eu disse, que legal, que bacana. Entrando na cabeça. Disse, mas você não precisa fazer hemodiálise por causa dos rins. Comecei a convencer ele de outra forma. Aí ele disse, por quê? Eu disse, por causa da sua pressão, né? Vai aumentar, você pode desmaiar e entre outras coisas. Ele olhou, ele se convenceu, foi convincente. Ele disse, então tá bom, vou. Chamei ele para o quarto, ele não foi, ficou até as 3 da manhã na sala, vendo TV, eu cuidando de tempo em tempo. Foi uma noite muito angustiante, porque tinha alguma coisa incomodando. E eu de 15 em 15 minutos descia, olhava ele, até da horário da hemodiálise. Quando foi 3 horas da manhã, ele subiu para o quarto e tomou um banho. Detalhe, ele não podia lavar o cabelo. Ele estava usando uma fístula e podia pegar infecção. Então, lavava o cabelo dele, era eu, cuidava do cabelo dele. Esse dia, 3 horas da manhã, ele entrou dentro do banheiro, tomou um banho, saiu, ele tinha um cabelo grande, ele saiu do banheiro, olhou pra mim, aí eu assustei, você tomou banho, lavou o cabelo, você, né? Aí ele olhou pra mim e disse assim, foi o melhor banho da minha vida, que ele precisava. E saiu todo arrumado, desceu e sentou no sofá. Ali deu 5 horas da manhã, eu não havia dormido, ele subiu novamente no meu quarto, coisa que não era rotineira. Eu falo que era Deus cuidando dos detalhes ali naquele momento. E ele subiu no meu quarto e pediu que eu penteasse o seu cabelo. E olhou, perguntou se estava bonito. Eu disse, bonito não, você tá lindo, maravilhoso. Aí ele olhou para mim e falou, tô indo. Eu falei, vai com Deus, eu te amo. Ele fez da mesma forma, em linguagem de sinais. E ali meu filho foi para a hemodiálise, foi a última vez que eu vi meu filho andando, se comunicando comigo. Recebi a triste notícia logo meio-dia que ele saindo da hemodiálise. Quando é o dia e a hora, lembra que eu te falei que há tempo para todas as coisas? Tem um tempo determinado para nascer, tem um tempo determinado para morrer. E Deus sabe do momento e da hora. E se você tem uma doença, pode ser que você não morra dela, por mais que você seja um paciente em fase terminal, como meu filho, aconteceu. Ele não morreu de Covid, ele não morreu da doença dele. O meu filho estava saindo, ele tinha convulsões desde os 9 anos de idade. Era rotineiro. Caía, pam, pum, levantava como se nada tivesse acontecido. Esse dia era o dia que Deus tinha marcado lá para ele ter um encontro. E esse dia o Chasto teve uma convulsão esperando o elevador saindo da clínica de hemodiálise. E era uma das coisas que eu pedi a Deus, você acredita nisso? Eu pedi a Deus que Deus não levasse o meu filho dentro da minha casa. Que eu não queria ter essa cena na minha cabeça. E esse dia ele caiu. E todos os meus filhos tinham uma tarefa. Cada dia da semana, um dia, um filho levava ele na hemodiálise. E esse dia, quem levou o Shaston na hemodiálise foi o João do meu sonho. E ele teve a convulsão, caiu. Ele bateu com a cabeça na parede, ele rachou o crânio. Na mesma da hora começou a sair sangue pelo nariz, pela boca, e ele já entrou, já foi entubado e entrou num coma induzido já logo em seguida. E quando eu cheguei no hospital, que eu olhei para o João, eu tive a certeza que era aquele dia, mesmo não sabendo o que estava acontecendo, eu sabia que era aquele dia, porque Deus já tinha me preparado através de um sonho. O João estava com a mesma roupa do meu sonho e botou a mão na cabeça da mesma forma. Mãe, eu não consegui, foi culpa minha. Eu disse para o meu filho, não, meu filho, não foi culpa sua. Você foi um privilegiado de estar com ele na última hora. Que benção de Deus, que benção de Deus. Hoje é o dia que o Chasto vai partir. Ele disse, não, mãe. Meu marido me olhou e falei, amor, Antônio, lembra do meu sonho? O João estava com essa roupa. O médico saiu, olhou para mim e disse, mãe, o Chasto vai ser encaminhado para o hospital Celso Ramos para abrir a cabeça porque ele está com uma pressão muito grande de sangue no crânio. E já estão aguardando ele. Aí eu fiz uma pergunta para o médico. Qual a chance do meu filho sair dessa cirurgia? Ele disse, nenhuma. Nenhuma. E se você, caso tenha fé, ele voltar um dia vai ser um vegetal.
Aquele momento, é claro que eu como mãe, não vou falar para você que eu não sofri. O Espírito Santo estava cuidando de mim. Eu não estava chorando, eu não estava descabelando. Mas a dor que eu estava sentindo, só eu sabia o que eu estava passando naquele momento. O que estava passando dentro de mim. Naquele exato momento, eu olhei para o médico, antes de entrar dentro do hospital, porque não podia por causa da pandemia, ele não havia liberado para entrar, o médico foi lá fora conversar comigo e com o Antônio. Eu disse para o médico, não, chega, meu filho tem 29 anos, fez 29 intervenções cirúrgicas, ele não vai inteirar 30. Eu não vou deixar abrir a cabeça do meu filho. Meu filho vai partir sem ser mutilado um pouco mais, né? Porque ele já havia sido mutilado vivo. O médico olhou para minha cara, uma coisa que eu nem me lembrava, que eu acabei de contar para vocês um pouquinho atrás. O médico olhou na minha cara e disse assim, muito nobre a sua atitude, mãe. Eu olhei para o médico e disse, que nobreza tem numa atitude de você deixar o seu filho morrer. Ele disse, não, eu estou te dizendo a atitude que você teve em maio. Eu pedi o prontuário da clínica de hemodiálise do seu filho e no prontuário, em maio, a senhora pediu os cuidados finais do seu filho. E eu nem me lembrava disso. Nem me lembrava, nem passava pela cabeça. Nesse momento que o médico falou isso, deu uma paz tão grande no meu coração. Ele olhou e falou para mim, posso levar o seu filho para os cuidados finais? Eu olhei para ele e falei, pode. E ali começou a despedida. Isso foi numa segunda-feira. Na segunda-feira a gente não pôde ver ele. Na terça-feira, mesmo numa pandemia, como eu tinha pedido esses cuidados finais, olha como que Deus cuida dos detalhes na vida de uma mãe. Deus cuida dos mínimos detalhes. Deus é como eu falo assim, Deus cuida do sal na medida certa, sabe, na sua vida. Então, o Chá sentou para os cuidados finais numa pandemia, com tanto irmão, com a família gigante que ele tinha, que amava ele, que ama até hoje, né? E esses irmãos queriam se despedir dele. Como numa pandemia? Mas como atrás eu pedi os cuidados finais, liberaram o Chasto sozinho em um quarto, que eu pude dividir em 2 dias a despedida dos irmãos. No primeiro dia, na terça-feira, foi a metade dos irmãos. Na quarta-feira, às 14 horas, chegamos no hospital. E eu vou contar esse dia para você entender como mãe, Deus cuida de você. Deus cuida. Às vezes, o que eu possa te ensinar, passar para ti hoje, é assim, os cuidados que Deus tem na vida de uma mãe, na vida de um filho. É uns detalhes. Se eu passar aqui, igual nesse vídeo, pouco tempo, curto, mas eu tô tomando água. Eu passei algumas horas, vou tomar água ainda. Eu passei algumas horas. Não, mas volta. Eu passei algumas horas sem nem tomar água. Eu cheguei às 14 horas no hospital. Primeira pessoa que entrou junto comigo foi a ela. Me marcou ela porque ela é filha biológica do Antônio, é filha minha de coração. Ela canta. E quando nós entramos dentro do quarto, eu senti um ambiente diferente naquela quarta-feira. Podia ser na quarta, podia ser na quinta, não tinha de horário para ele ir. Ele estava nos cuidados finais, podia demorar um mês. Só que quando eu entrei na quarta-feira, às 14 horas, dentro daquele quarto, tinha uma coisa sobrenatural dentro daquele quarto. A hora que eu entrei dentro do quarto, tava ela, se eu não me engano, tinha mais 2 filhos. Nesse exato momento, eu pedi para ela assim, ela, canta pra mim. Aí ela disse, cantar? Eu disse, canta pra mim. Canta o quê? Aí entrou aquele louvor. Se Deus é Deus, se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele deixar, Ele é Deus. Se Ele levar, Ele é Deus. De todas as formas, Ele é Deus. E ela começou a louvar dentro daquele quarto. Ela tem uma voz muito linda, ela. E aquilo ali foi acalmando meu coração. Eu entrei num sobrenatural naquele momento. E a partir dali, como ele tinha muito irmão, cunhados, cunhadas,
Começou a entrar de 2 em 2. E o tempo foi, nem água eu tomei. O tempo foi e ali eu fui relembrando a nossa história, a nossa trajetória de vida durante quase 30 anos. A minha história de vida com o Chasto, de uma menina que morou na rua, que teve uma desilusão da vida, mas que Deus cuidou de todos os detalhes, que Deus tinha me dado o privilégio de ser mãe daquele ser extraordinário, que tinha uma vontade de viver tão grande. Eu comecei a contar para ele os detalhes da vida dele. Eu comecei a conversar com o meu filho enquanto as pessoas entravam, enquanto as pessoas saíam, e o tempo foi passando e o tempo foi passando. Por volta das 17 horas, 3 horas depois que eu estava dentro daquele quarto, eu comecei a sentir mais ainda uma presença espiritual dentro daquele quarto. Detalhe, eu não chorava. Mas eu não chorava, não é porque eu não queria chorar, porque não dava vontade de chorar, que era um ambiente tão diferenciado que eu nunca tinha entrado num ambiente daquele. Eu estava vivendo um momento da minha vida que eu queria sentir de verdade o que estava acontecendo e não se me descabelar e chorar e me jogar na dor que eu estava sentindo. Porque a dor era muito forte, que se eu não fosse mais forte do que ela ainda, eu não podia viver aquele momento. E eu queria ser uma privilegiada de viver aquele momento com meu filho. Porque como eu fui uma privilegiada de pegar e dar o primeiro alimento pro meu filho, quando ele nasceu, amamentar o meu filho, eu dei a última refeição. Eu queria despedir do meu filho. E naquele exato momento eu comecei a sentir o Espírito Santo ali, uma presença muito forte dentro daquele quarto. Para quem acredita, como eu acredito no Espírito Santo, em Deus, aquele momento foi espetacular. Foi espetacular. O Chaston viveu uma vida gloriosa, mesmo com todas as dificuldades. Eu entendi que o meu filho não precisava de milagre. Eu entendi naquele momento que o meu filho era um milagre. Que o meu filho, ele foi um milagre na minha família. Que ele levantou pessoas caídas, pessoas que não tinham ânimos, pessoas que tinham depressão, que não tinham vontade de viver nenhuma. Ele olhava para o Chasto todo torto, surdo, indo para a hemodiálise como se fosse para o shopping. As pessoas olhavam e falavam para mim, que era a mãe dele, assim: poxa, eu tenho saúde, eu tenho 2 pernas, eu tenho 2 braços, sou um ser humano saudável, por que que eu tô dessa forma? Eu não posso estar assim. Então o meu filho foi milagre na vida de pessoas. Naquele exato momento eu pedi a presença da médica. A médica entrou dentro daquele quarto e eu perguntei à médica quanto tempo, né, que ia durar. Aí a médica olhou para mim e falou assim: mãezinha, eu queria te retornar com outra pergunta. Tá preparada? Eu tô preparada. Glória a Deus, tô preparada. Aí ela não entendia, a médica não entendia, tanto que eu nunca vi médico chorar. Esse eu vi chorar. E eu vivi muito dentro de hospital. Essa médica chorou. Eu olhei pra ela e falei: tô preparada, preparadíssima. E era as últimas 2 visitas. Era o Elvis Júnior e a Fernanda, sua esposa, dentro daquele quarto, junto comigo. O irmão que o Chasto mais amava. Não era irmão biológico dele, mas era o irmão que Deus deu pro Chasto de verdade. O irmão que aprendeu linguagem de Libras, porque era o melhor amigo dele. Estava ali dentro daquele quarto para servir de testemunha naquele momento na minha vida. A médica entrou e disse para mim: mãezinha, eu vou responder com outra pergunta. Tá preparada? Eu: glória a Deus. Já preparou tudo? Eu: sim, já preparamos a melhor roupa dele, do jeito que ele gostava. Ele vai se despedir daqui do jeito que ele era ele. Aí ela disse: legal, bacana. Mãe, então eu vou te dizer, é questão de horas, porque os órgãos já veio à falência. Aí tá vindo, já tá nas horas finais. Aí eu olhei pra médica sem chorar, gente. Ali fui muito forte, sabe? Porque eu queria viver aquele momento. E detalhe, eu tava operada recente, que eu tinha operado final de setembro, que ele cuidou de mim na cama ainda. E era dia 7 de outubro. Então tinha pouco tempo a minha cirurgia. Então eu tava toda enfaixada, toda, né, de cinta ali.
Aí a médica olhou para mim e falou assim, é questão de horas, mãezinha. Eu disse para ela, não, é questão de minutos. Ela disse, pode saber por quê, mãe? Eu disse para ela, porque já tem o Espírito Santo de Deus esperando meu filho aqui. O meu filho já está sendo conduzido dessa vida. Aqui só vai ficar o corpo dele agora. A médica chorou naquele momento. Eu estou me emocionando agora, como eu não me emocionei lá. Eu estou me emocionando de saber assim, oh Deus, tu foi bom demais na minha vida. Espírito Santo, tu foi o consolador, tu foi a mãe que eu precisava naquele momento. Naquele exato momento eu olhei para o Júnior e falei, meu filho, você quer falar alguma coisa ainda? Aí ele olhou para mim e falou... não, mãe, já foi tudo. Ele estava segurando a mão do Shasta. Aí eu peguei na mão do Shasta e eu comecei a cobrir o Shasta. Colocar um lençol sobre o Shasta, rodeei a cama e eu vou te falar as palavras finais que eu falei. Porque quando o Shasta teve lá com 14 anos em coma, eu tive uma depressão. E ele voltou e falou para mim que ia jovem ainda. E aquele dia eu me lembrei disso. Aquele momento eu me lembrei. Eu falei, lembra? Quando você tinha 14 anos, você voltou e disse que ia antes de mim? Então, primeiro eu quero te dizer que eu quero ser um ser humano tão incrível como você foi nessa terra, tão bom, para mim um dia poder te encontrar no lugar onde você vai estar. Porque eu acredito que você vai estar no lugar onde vai estar os bons. E outra coisa, não tenha medo. Porque quem está aqui para estar junto contigo, o Espírito Santo de Deus, você vai, meu filho, vai tranquilo, porque a sua mãe não vai ter depressão. A tua mãe não vai ficar dentro de um quarto deitada. A tua mãe gosta muito de quarto, ama uma cama, ama ver TV no quarto. Eu posso estar no quarto para ver TV, mas nunca mais para depressão, meu filho. Porque eu tenho certeza que tu cumpriu a missão tua aqui na terra comigo. E obrigado, hoje eu sou grata a Deus pelos esses quase 30 anos que você viveu comigo. Muito obrigada, meu filho, muito obrigada, obrigada mesmo. Nesse momento, a cama muito alta, eu subi na cama, na grade, e beijei o meu filho na testa e disse, vai com Deus, meu querido. A mamãe vai sentir muita saudade. A saudade, ela deixa o coração pequenininho, sabe? Muito pequenininho. Tem só 3 anos e pouco. Acho que hoje eu tô me emocionando mais do que naquele dia. Eu disse para ele, vai. E naquele exato momento as máquinas se dispararam. Tava lá minha nora, meu filho. E eles viram. E do nada essa máquina parou e meu filho deu o último suspiro. Naquele momento eu sabia que ali tinha ficado só o corpo do meu filho, só a matéria. Que o espírito dele, a alma dele já estava em descanso com Deus. E saí de dentro do quarto, naquele momento foi o único momento que o meu coração de verdade, desculpa, quebrou em pedaços. Muito. Eu saí daquele quarto como se aquele quarto puxasse eu de volta para dentro dele. Foi um momento assim que, se eu falar para ti, o momento mais difícil de uma vida é uma mãe perder um filho. Porque a lei da natureza é um filho enterrar os pais. Os filhos enterrar os pais. E nunca uma mãe enterrar o seu próprio filho. E por mais que meu filho fosse doente, fosse paciente terminal, eu não estava preparada. Ninguém nunca está preparado. Esse que falar para mim que está preparado porque a pessoa é doente, eu não sei lá. Não está preparado. Eu te digo como mãe, não está preparado. Aquele foi o único momento que eu me joguei, gritando, desci 3 andares, pedi por favor para a médica. Saindo de lá de dentro, encontrei a médica, falei para ela, por favor, deixa eu descer as escadas para você falar para mim. Porque ao mesmo tempo que eu já sabia que meu filho tinha partido, nesse mesmo tempo, eu não queria que a médica falasse naquele momento. Eu queria aquele momento meu. Eu desci por causa da pandemia, não podia usar o elevador, 4 andares do Hospital Universitário de Florianópolis. Quando eu cheguei no estacionamento, a médica me ligou
E a partir dali a gente fez os últimos cuidados para a despedida do meu filho. Consegui. O pastor não teve condições, o pastor Antônio, não teve condições de fazer o funeral. Mesmo numa pandemia, nós conseguimos se reunir na academia do nosso filho. Fizemos a despedida porque ele tinha muitos amigos. Muitos amigos. Ele fez muitos amigos durante essa vida. E a família era gigante. E esses amigos queriam dar tchau. Ali eu sabia que só estava a matéria. Mas por uma questão de respeito pela família e pelos amigos, eu concordei em fazer um velório. Porque nem com velório eu concordo. Eu acho um momento muito difícil para os pais. É meio assim que, para mim, eu não sei para as outras pessoas, cada pessoa é de uma forma, né? Mas para mim é uma tortura. Mas mesmo assim, eu consegui reunir os amigos das 6 da manhã até 9h30 da manhã. Eu consegui despedir, agradecer os amigos, consegui fazer o funeral do meu filho sem precisar que outro pastor fizesse. Eu tive essa graça de fechar o caixão do meu filho e dizer até a próxima, até a próxima. E essa é a história. Essa é a história de uma grande pessoa que eu tive o privilégio de ser chamada de mãe. Vivi quase 30 anos com um filho que foi desenganado da medicina aos 9 anos de idade e viveu quase 30 anos comigo. 3 anos já se passaram, em outubro agora de 2024, faz 4 anos que meu filho partiu. Para mim é como se fosse ontem ainda. Sinto muita saudade do meu filho, mas hoje eu queria deixar um ensino para as mães que têm ou passa pelas mesmas condições que eu passei. E estou passando até hoje, porque a separação da carne não é fácil dia nenhum. Mas quando você aceita, coloca dentro do seu coração que você cumpriu a sua missão como mãe aqui na Terra, que você conseguiu ir até o final, porque eu posso te dizer, eu lutei até o final junto com o Shasta essa batalha. E nós vencemos junto. De uma forma ou de outra, nós vencemos. Não importa se ele mudou o endereço, porque independente de qualquer situação, todo ser humano, o final dele vai ser descansar para esperar o dia da vinda de Jesus. Então, eu não posso ser egoísta ao ponto de querer que o meu filho sofresse mais do que ele já tinha sofrido nessa vida. Porque o ser humano, a mãe é egoísta, né? Se perguntasse para mim hoje assim, se ele ficasse vegetando, você cuidaria dele? Meu Deus! Cuidaria, daria comida na boca, trocava, faria tudo. Mãe, isso é mãe. Mas posso te falar, é egoísmo. Nós mães somos egoístas. Então, assim, eu posso te dizer como mãe, eu só tenho que ser grata a Deus por ter sido mãe. Quase 30 anos de um ser que fez eu aprender a ser a mãe que eu sou hoje. Que Deus abençoe a vocês. Eu espero que essa minha história possa ajudar você, mãe. E pelo Instagram, quem tem o meu contato também. Se você estiver passando por uma dificuldade assim e precisar de ajuda, eu sei que Deus vai te abençoar, o Espírito Santo vai cuidar de ti. Mas se você estiver precisando de ajuda, pode contar comigo, que eu passei por essa trajetória. E quem sabe eu possa te ajudar a passar por isso também e sair com o coração tranquilo dessa história, que vai continuar na eternidade, se Deus quiser. Muitas vezes você está esperando um milagre, mas você já vive o milagre. Deus te abençoe.